Oi, gente! Como é que vocês estão? Todos bem? Eu estou ótima e tenho aqui com mais um vídeo para vocês. Hoje eu venho trazer uma dica do Disney Plus. Se você não conhece ainda a plataforma de streaming da Disney, Disney Plus, fica a dica aqui. É maravilhosa, tá? Tem todo o conteúdo da Disney ali dentro, tanto os filmes antigos quanto os filmes recentes. E tem coisas curiosas, como, vou dizer, eu não sei, pérolas escondidas, podemos assim dizer, que às vezes a gente fica... Você não... Esse, por exemplo, que eu vou trazer para vocês hoje, é um documentário. Ele é curtinho, tá? Eles são só 6 capítulos. Quer dizer, ele é curtinho em questão de capítulo, mas os capítulos são longos. Contando a história dos Imagineers. Você sabe o que é isso? Os Imagineers, tá? São os engenheiros de imaginação, né? Os criadores das atrações da Disney. Só isso. Então, o que é um Imagineering, né? O Imagineering são os engenheiros criativos da Disney, né? São os desenvolvedores das atrações, de toda aquela perfeição que a gente, quando está em um parque, né, a gente vê cada detalhezinho daquele, cada cor, cada pena num pássaro, cada botãozinho numa roupa, sabe? Tudo foi pensado por cada pessoa que faz parte dessa equipe, né? Ela tem a parte de roteiristas, tem a parte da customização das roupas, tem a parte das fantasias, né? A parte dos cenários, dos bonecos, dos robôs, enfim, de tudo. Tudo é muito pensado, é uma equipe bem grande que faz essa parte pelos, vamos dizer assim, os bastidores, né? Do que a gente não vê. Porque quando a gente vê, a gente deslumbra já tudo pronto, não imagina como é que aquilo ali foi feito. É a Disney sendo Disney, gente. Não decepciona. Impressiona, né? Não decepciona, impressiona. E é o que faz a gente se perguntar, como é que a Disney faz isso? A palavra Imagineering, né, é uma junção da palavra imagination mais engineering, né? É uma série, essa série, né, os Imagineers, é uma série documental de 6 episódios, né? Como eu disse, está disponível no Disney Plus, né? É produzido por Leslie Iwerks, gente, tem nome que eu vou precisar ler, né? Porque tem fatos com datas e nomes que eu vou precisar de uma cola aqui porque é puxado, né? E mostra essa questão dos bastidores, segredos muito bem guardados ao longo de todos esses anos, não é mesmo? A série também mostra a criação do primeiro parque, né? O Parque da Califórnia, criado em Anaheim. Todos os desafios que eles tiveram que vencer para conseguir colocar aquele parque em funcionamento, né? Uma riqueza de detalhes, muita coisa. Aconteceu muita coisa para aquele parque conseguir inaugurar, né? E esse documentário ele fala da criação desse parque original da Disneyland oficial de Anaheim até os parques mais recentes de Xangai. E para quem se interessar, a Disney oferece um curso online gratuito para quem quiser se tornar um Imagineer, tá bom? Eu vou deixar o link aqui nas descrições aqui do vídeo, tá bom? Nesse documentário, o próprio Walt Disney aparece em muitas cenas, em muitas partes da construção do filme, participando ativamente do desenvolvimento do parque, da criação dos cenários, da colocação de qual coisa em qual lugar. E ele estava sempre em busca de novos talentos, para qual área fosse. Se ele descobrisse que existia uma pessoa, um artista que era muito bom em pintura, ele ia lá e catava essa pessoa para trabalhar com ele. Ele queria sempre os melhores dentro daquela área que a pessoa exercia. Uma das coisas bem legais que eu gostei
é que mesmo após 55 anos depois do falecimento, né, do Walt Disney, o documentário ainda traz pessoas que trabalharam com ele e que estão presentes no documentário falando sobre as experiências que tiveram naquele momento com o Walt Disney. Como exemplo, tem o Holly Crumb e o Bob Gurr, né? Eles se emocionam muito, né, ao lembrar de quando o Walt Disney morreu. Ele escondeu das pessoas que ele estava doente, né, que ele estava internado. Então, a morte dele pegou todo mundo assim, bem de surpresa mesmo. E foi uma coisa que deu um baque, mas ele deixou um legado, né? Ele deixou um legado e que as pessoas que viessem após ele continuassem aquilo que ele começou. E pelo que nós podemos ver, né, eu acho que eles conseguiram e vêm conseguindo, ano após ano, manter esse nível de qualidade alto que a Disney tem, né, em todas as suas áreas, e são muito bem sucedidos no que vem fazendo em todos esses anos. Segundo o Bob Iger, né, o CEO da Disney Company, o que eles querem é que as pessoas apreciem a perfeição de tudo. No documentário, o próprio Walt Disney aparece falando, né, que o que ele queria criar era um lugar onde pais e filhos pudessem se divertir juntos. Eu acho que eu já contei aqui para vocês como é que ele teve a ideia de fazer o parque, né? Ele tinha um dia que ele saía com as filhas para se divertir, e o que ele percebeu é que todo o parque que tinha, as crianças brincavam, os pais ficavam observando. E ele falou assim, que eu queria um lugar onde pais e filhos pudessem aproveitar juntos, né? E então ele tentou fazer um parque, entrou em contato com a prefeitura do lugar onde ele morava, tinha um terreno próximo à casa dele, ele foi pedir autorização se podia construir alguma coisa naquela área, foi negado. Ele construiu no quintal de casa um trenzinho, né, que era pequeno, mas sentavam dentro do vagão assim. E a partir daí a ideia do parque surgiu na cabeça dele. Ele comprou o terreno na época, né, que o terreno foi comprado, onde o parque é localizado hoje. Na época em que ele foi comprado, era muito longe, era tipo assim, o fim do mundo mesmo. Ninguém levava fé que as pessoas iam se deslocar aquela distância toda para ir até um parque. Mal sabiam eles que tudo que cresceria em volta seria por causa do parque. E uma coisa curiosa é que, assim, apesar do Walt Disney, na época que ele começou a construir o parque, ele já ser famoso, porque ele já trabalhava no ramo da animação, né? Já tinha lançado o filme da Branca de Neve, né? Mas as pessoas tinham medo, os investidores tinham medo de investir dinheiro num lugar onde eles falam, gente, quem é que vai despencar essa distância para ir para esse lugar? Enfim, foi uma luta para eles conseguirem investidores que conseguissem fazer isso. Só que ele e o irmão dele, o Roy, eles tiveram uma sacada muito grande. Geralmente a gente fala muito do Walt Disney, mas a gente fala pouco do Roy Disney, né? E ele é tão importante quanto o Walt Disney, porque enquanto o Walt Disney ele era da parte criativa e ele era o proativo de pegar e fazer e imaginar e querer e tal, se não fosse o Roy, ele não teria conseguido. Porque o Roy ficava na parte financeira e administrativa. Era ele que encarava os investidores, era ele que negociava, era ele que pedia, ele era o homem do dinheiro, era ele que tinha que fazer com que as pessoas acreditassem naquilo que eles estavam querendo construir. E eles foram muito visionários naquela época, nessa questão de como as pessoas estavam descrentes, né, os investidores, eles estavam descrentes de que isso fosse, quem é que vai querer vir nesse lugar? Eles simplesmente pegaram e fizeram tipo um seriado, né? Criaram um programa de TV e contando a história, olha, nós estamos construindo um parque temático, vai ser em tal lugar, assim, assim, assado, e vamos mostrando para vocês aqui a evolução dessa construção. O que isso foi levando a fazer? Isso foi mostrando as pessoas, e as pessoas, aquilo foi crescendo um desejo.
ao longo da construção do parque, das pessoas quererem ir até esse lugar. Então, quando realmente o parque foi concluído e chegou a data da inauguração, todo mundo queria estar lá. E ele ainda fez, ele transmitiu, né? Foi transmitido para o país inteiro a inauguração do Parque de Anaheim. Até o dia da inauguração, tá? O dia da inauguração foi dia 17 de julho de 1955, bom? Até o dia da inauguração foram gastos nesse parque 17 milhões de dólares, o triplo do orçamento inicial. No dia da inauguração, 22 câmeras de TV estavam no parque, registrando tudo e transmitindo tudo para que o país inteiro pudesse acompanhar. E aquelas pessoas que conseguiram estar ali na inauguração era um número muito menor do que aquelas que gostariam de estar, porque eu acredito que todo mundo que estava assistindo queria estar ali. O público que chegou a assistir essa transmissão de inauguração chegou em torno de 83 milhões de pessoas. 83 milhões de pessoas que assistiram à inauguração do parque pela TV. E nesse dia da inauguração estava um calor absurdo, muito quente, o asfalto ficou mole, o salto dos sapatos das mulheres entrava no asfalto mole, teve ingresso falsificado, teve falta d'água, teve tudo, assim, que poderia dar errado. Essa quantidade de ingresso falsificado entrou um número muito maior do que o parque comportava. As pessoas entravam nas filas, tem uma atração de um carrinho, as pessoas queriam dirigir aquele carrinho, gente. E tirava a pessoa que estava lá dentro, tirava e entrava o outro. Ou seja, foi um afuá daqueles, né? E, com tudo sendo transmitido, a crítica caiu matando, né? E os imagineiros, eles iam resolvendo cada problema desse conforme o tempo ia passando. E foi o que o Walt Disney, a satisfação que ele deu para o público, né, com todas essas críticas, foi que a Disneylândia nunca estaria pronta. Ela sempre estaria sendo continuamente construída. E nunca estaria pronta enquanto houvesse imaginação. As cores do chão, tudo da parte dos vestidos, como eu falei, dos figurinos, tudo isso é muito bem pensado pelos diretores de arte. Um dos grandes imagineiros, né, o Marc Davis, que ele é responsável pela criação dos personagens, ele que desenhou a Malévola, Tinkerbell, a Cruella de Vil, e ele trouxe o elemento da diversão, do deboche, o bom humor para as atrações. Imagineering é uma mistura, então, da imaginação criativa com o conhecimento técnico de todas essas coisas juntas que funcionam tão bem. Uma amostra disso é a atração dos Piratas do Caribe. Ela foi criada pelo Marc Davis e Claude Coats. E Xavier Atencio foi o responsável pelo roteiro, porque os animatronics, eles têm fala. Alguns animatronics têm fala. Captain Jack Sparrow, speak up! Or bring us back here swift with joy. Né, ao longo do passeio. Essa atração elevou mais uma vez o padrão de qualidade Disney, justamente por causa dos animatronics. E aí que vem então o Projeto X. O Projeto X consistia em quê? De terreno em terreno, né? E com o nome oculto, eram outras pessoas que faziam isso, porque se o nome dele, do Walt Disney, aparecesse, ele temia que o preço desses terrenos fossem sumindo. Sei que o Walt e a sua equipe compraram cerca de 27 mil acres no centro da Flórida, o mesmo tamanho da cidade de São Francisco. O que ele queria mesmo era resolver o problema urbano. Ele queria trazer inovação para as cidades, tipo criar uma cidade do futuro.
O projeto Disney Flórida, né, com o nome de Disney World, diferente da Califórnia, que é Disneyland, né, seria a cidade da amanhã. E o Epcot seria um novo modelo, né, de organização urbana. No documentário, eles colocam o mapeamento do que ele imaginava que aquilo acontecesse, né? Da questão do trânsito, o trânsito ser os metrôs funcionando, né, subterraneamente, o trânsito fluindo, as pessoas teriam outros meios de transporte para se locomover, como monorail, etc, etc. A cidade seria, que ele teve como referência Paris, que tem uma praça central e as ruas se distribuem em volta disso aí e as coisas ficam mais fáceis de ser localizadas e melhor distribuídas. Até que após a apresentação desse projeto, né, o projeto da apresentação da construção, o Walt já estava doente, né, e ele pede que o Roy ele siga com os planos, né, que toque aquele projeto adiante. E ele não conseguiu ver esse projeto, na verdade mudou tudo, né, não se concretizou dessa forma em que ele havia imaginado que seria. O Walt Disney faleceu, então, no dia 15 de dezembro de 1966, com 65 anos, muito jovem. E para homenagear o Walt Disney, após a morte dele, todos os Imagineers tiveram que descobrir por si, né, e entender o legado que o Walt Disney deixou e seguir com as construções, com todos os projetos de como ele faria, de como, se ele estivesse ali, como seria que ele queria que aquilo funcionasse, não é mesmo? E para homenagear, eles voltaram a alguns projetos que estavam pendentes, né? Algumas atrações que estavam pendentes. Um exemplo dessa é a Mansão Mal-Assombrada, que é uma atração gigantesca. Ela ficou sendo construída por muitos anos, mas sempre acontecia alguma coisa em que eles davam uma pausa na construção e após a morte de Walt Disney eles concluíram, né, essa atração. E no final desse primeiro episódio, né, do documentário, o que eles deixam é o seguinte, que por trás de cada desses 12 parques do Walt Disney, e o que nós entendemos de tudo isso é que por trás de cada parque, são 12 parques da Disney ao redor do mundo, tá? E por trás de cada parque desse há muito suor, muita lama e muita incerteza. Por quase 70 anos, né? Foi uma mistura de artistas e engenheiros, transformando o que antes se achava impossível de se criar através da imaginação de Walt Disney. Eles tornaram tudo isso real e continuam tornando até hoje, né? Realizando os sonhos que nós temos de conhecer esse lugar e trazendo alegria e diversão para todos nós. Então, fica a dica aí, se você é assinante da Disney Plus, procurem lá esse documentário dos Imagineers, né, os Imagineers. Vale muito a pena, você vai assistindo aos pouquinhos, mas é muito gostoso de assistir, saber como é que tudo aconteceu, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, deixa sua curtida, comenta aqui embaixo, compartilha. Uma chegada também no Instagram, tá bom? Vou deixar aqui embaixo o Instagram. Qualquer dúvida, qualquer comentário, sugestão de vídeo, é só chegar lá. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.